Primeiro, a doutrina. De modo que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2, versos 41 e 42. Como temos visto, os cristãos primitivos descritos nestes versículos desejavam, acima de qualquer outra coisa, conhecer mais deste ensino cristão, da doutrina dos apóstolos. Atitude exatamente oposta à que é muito popular na presente hora. Os homens e as mulheres modernos têm uma arraigada objeção à doutrina cristã, ao dogma cristão e aos credos cristãos. Portanto, esse assunto é muito sério. Há pessoas do mundo que não gostam da doutrina cristã e, num sentido, não faço nenhuma queixa contra elas. Não espero que gostem. Não estariam onde estão se gostassem. Nada espero do mundo, exceto rejeição do ensino cristão. Não há nada de novo nisso. Foi o mundo que rejeitou o Senhor Jesus Cristo e seu ensino. Foi o mesmo mundo que rejeitou o ensino destes apóstolos. O que, porém, é novo hoje, e é isto que é alarmante e trágico, é que a oposição à doutrina cristã não está restrita ao mundo, e sim está no próprio centro do ensino da própria igreja. Atualmente, a igreja fala contra a doutrina cristã. Ela está dizendo que a doutrina não é a coisa necessária e que ela não tem mais absolutamente nenhum valor. Permitam-me citar de novo aquele opúsculo citado no capítulo 8, intitulado Não Tanto um Credo, é mais um modo de vida, para que vocês fiquem sabendo exatamente a espécie de situação que temos diante de nós. Aspas, uma igreja cristã, fecha aspas, é-nos dito, aspas, ainda pode realizar um serviço útil, ensinando aos homens o modo de viver cristão e persuadindo-os e ajudando-os a procederem dessa maneira, fecha aspas. Pois bem, o escritor diz isso depois de haver dito algo como o seguinte: através dos séculos, o cristianismo tem sido ensinado como uma teologia, um corpo de crenças sobre Deus e suas relações com a humanidade. O interesse era pela criação, pela queda do homem e pelas terríveis consequências da queda. A preocupação era com o plano divino de salvação, em função do qual Deus veio à terra como homem, foi crucificado, ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu, a fim de tornar possível o perdão dos pecados e a dádiva da vida eterna àqueles que pela fé tenham aceitado esse admirável sacrifício de si mesmo pelos pecados do mundo. São esses os tópicos sobre os quais os concílios da igreja discutiram e sobre os quais eles produziram os credos. Então vem a declaração característica. A educação moderna em geologia, em astronomia, em história e na simples lógica tornou as velhas crenças inacreditáveis para a maioria das pessoas de hoje. Ela criou uma atitude mental que não pode aceitá-las como verdadeiras. Como se todo mundo nessa geração tivesse crido nelas todas, e como se nunca tivesse havido objeção alguma à doutrina cristã. Aspas, significaria isto o fim do cristianismo? Fecha aspas. Perguntam o escritor. Aspas, estaríamos prestes a entrar na era pós-cristã? Fecha aspas. Bem, em sua bondade diz ele que a igreja cristã ainda pode realizar um serviço útil, ensinando as pessoas a maneira cristã de viver e persuadindo-as e ajudando-as a procederem desse modo. Podemos regozijar-nos com razão no fato de que o espírito cristão é muito amplamente ativo fora das igrejas cristãs, mas também devemos reconhecer que ele ainda não domina a vida da maioria de nós. Esse é um exemplo típico desta posição moderna. Ou ainda, leio numa recente resenha do livro, aspas, numa época em que o papel da igreja na sociedade moderna parece dúbio e a sobrevivência do cristianismo duvidosa, fecha aspas. E o resenhista continua falando sobre o livro sob consideração. O autor do livro, em apreço, diz: é mais difícil para o homem moderno acreditar na fé cristã do que para os seus antepassados. A revolução científica e social produziu o pressuposto de que, com conhecimento e energia, os homens podem formar o seu próprio mundo.
A vida veio a ser uma questão de faça você mesmo, e o sentido da providência foi enfraquecido. Enquanto que no passado os homens oravam pedindo chuva, agora constrói reservatórios. Terei que pregar sobre essa última frase alguma vez, não agora. Só para mencionar o último verão, houve problema em algumas cidades e o fornecimento de água teve que ser cortado em certa hora, porque o nível dos reservatórios baixou demais. Vejam vocês mesmos o que pensar sobre isso. Bem, essas são citações de jornais seculares, mas eu me preocupo mais com os jornais, aspas, cristãos, fecha aspas, que, embora alarmados com a decadência moral e com a publicação de uma revista imoral, ao mesmo tempo atacam o ensino apostólico e exaltam homens como o bispo Robson e Paul Tillich, que estão fazendo o máximo para negar a doutrina apostólica. Ora, isso é muito grave porque, de todas as atitudes, essa é a mais destituída de esperança. Pergunto-me se vou ser mal compreendido quando digo que vejo muito maior esperança para as pessoas do mundo que publicam a citada revista do que para o bispo de Volvic, para Tillich e para outros semelhantes a eles. Por que digo tal coisa? Bem, para mim, aí está o maior problema da hora presente. É que a igreja cristã está, ela mesma, atacando a única doutrina e ensino que pode dar um jeito na situação moral, e contudo, ela não vê isso. A igreja está cega, alarmada ante a situação moral, mas atacando e negando a única mensagem que pode dar-lhe o devido tratamento. Qual será então a nossa resposta em termos de uma exposição deste capítulo 2 de Atos dos Apóstolos? Não vou desperdiçar o tempo de vocês com todo esse absurdo acerca do, aspas, homem moderno, fecha aspas. Pura ilusão. Falar em geologia e biologia como se fosse o nosso conhecimento moderno que fez o povo negar o evangelho e viver uma vida repleta de pecado. Penso que é um problema psicológico muito interessante, como certas pessoas podem escrever tão completa absurdidade. A negação da verdade é tão velha como a verdade, mas deixo passar isso. Vamos ao segundo ponto. O que é espantoso sobre essas pessoas é que elas não conseguem enxergar que foi a sua própria atitude que de muitas maneiras produziu o problema moral acerca do qual elas estão alarmadas. Por que houve um declínio da moralidade durante os anos passados? Aí está, certamente, o problema fundamental. E para mim só há uma resposta. Não são as duas guerras mundiais, embora eu saiba que, indubitavelmente, elas contribuíram. Não é o progresso do conhecimento. Há alguns de nós que tiveram um treinamento científico, talvez mais do que essas pessoas que escrevem tão inteligentemente, mas ainda creem nesta mensagem. Não. E não hesito em dizer que o principal fator do rebaixamento da qualidade moral e da maneira moral de viver deste país tem sido que perdemos a autoridade da Bíblia. E a instituição que tem sido a mais responsável pelo rebaixamento da autoridade da Bíblia é a própria igreja cristã. Durante os últimos 200 anos ou mais, a erudição, como é chamada, vem atacando a verdade da Bíblia. A Bíblia tem sido crivada de críticas. Não há mais nenhuma autoridade nela. Os teólogos modernos simplesmente exigem as suas próprias suposições, as suas próprias teorias e especulações. A igreja, com a sua, aspas, alta crítica, fecha aspas, assim chamada, solapou a confiança na Bíblia. O que se diz é que não devemos tomá-la mais como uma autoridade, palavra procedente de Deus, que ela não pode ser isso porque agora sabemos que a Bíblia é tão somente uma compilação feita pelo homem, como acontece com muitos outros livros similares. Ou permita que eu diga de outra maneira que eu acho fascinante meramente como estudo psicológico. Durante o presente século, em particular, tem havido grande reação contra a velha pregação evangelística, contra a velha doutrina apostólica e, em seu lugar, os homens têm pregado o que antes da Primeira Guerra Mundial era chamado, aspas, evangelho social, fecha aspas. Os pregadores costumavam dizer, aspas, este velho evangelho da salvação individual e pessoal não é bom. O que necessitamos é uma mensagem social, fecha aspas. Por isso ministravam o ensino ético e diziam que esse era o único meio de redimir a sociedade.
O interessante, porém, é que quanto mais faziam isso e quanto menos pregavam a doutrina apostólica, mais aumentava a imoralidade, os vícios e os problemas éticos. Eles mesmos agravaram o problema que os deixa perplexos, mas não enxergam isso. Não leem a Bíblia, vocês veem. Não precisariam ir além do Velho Testamento para verem que toda vez que Israel deu as costas a Deus, a nação afundou na imoralidade. Só retornava à moralidade e aos 10 mandamentos quando estava em correta relação com Deus. Na verdade, a história prova a mesma coisa. As eras e épocas de mais alta moralidade, mais produtivas e mais enobrecedoras da Grã-Bretanha sempre foram as que seguiram aos avivamentos e aos despertamentos religiosos. A era elisabetana seguiu-se a reforma, e o período de Cromwell, a influência puritana. Um jornal religioso fala sobre, aspas, a moralidade a que fomos acostumados, fecha aspas. Mas essa moralidade veio diretamente do avivamento metodista ou evangélico do século XVIII. Os teólogos contemporâneos não podem estar certos nos dois aspectos. A moralidade a que fôramos habituados era produto direto desta pregação e ensino que eles estão atacando. E então vocês veem a trágica consequência. Permitam-me agora dar-lhes uma terceira razão para rejeitar essa singular ideia que repudia a doutrina e simplesmente apresenta um modo ético de viver, dizendo que só interessa o ensino de Cristo. Essa ideia é a suprema e final negação de Cristo. Esse foi o problema geral dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Uma vez o nosso Senhor os contrastou com os coletores de impostos e com as meretrizes. Disse ele, aspas, João veio a vós no caminho da justiça, e não os crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Fecha aspas. Mateus 21, 32. Noutras palavras, o nosso Senhor sempre deixou isto perfeitamente claro. Aspas. Há, enfim, mais esperança. Fecha aspas. Disse ele, efetivamente, aspas, para o publicano, o pecador e a meretriz, do que para vocês, fariseus. Fecha aspas. E quem é o fariseu? O fariseu é a pessoa interessada no ensino de Cristo, porém, que o nega nos pontos mais vitalmente importantes e essenciais. O que aborrecia os fariseus era quando Cristo lhes dizia que eles eram pecadores. Eles sempre estavam apontando para os coletores de impostos. Assim também os religiosos atuais que agitam quando uma revista lasciva se acaba de ser apresentada, e eles apontam para os editores. Mas Cristo diz, vocês são piores do que eles. Vocês têm a sua justiça própria. Vocês pensam que se podem salvar a si mesmos. Estão satisfeitos com a sua moralidade. E quando eu digo que vim para morrer por vocês e para salvá-los, e que esse é o único meio pelo qual podem ser salvos, vocês me rejeitam e me odeiam. Essa é a blasfêmia final, a suprema negação de Cristo. Há mais esperança em Londres esta noite para os bêbados, desesperados, para as prostitutas, para as pessoas que vivem nas sarjetas do pecado. Há mais esperança para eles do que para essas pessoas que dizem, aspas, tudo o que eu quero é o ensino de Jesus. Podemos imitá-lo, seguir o seu exemplo e acertar-nos com Deus, fecha aspas. Essa, digo eu, é a negação final. Mas elas não têm consciência disso. Essas pessoas são como o finado Lord Bickert, que no passado foi um pregador metodista local, porém desistiu. Uma vez, quando foi entrevistado na televisão, e lhe perguntaram, aspas, qual é a sua posição agora? Fecha aspas. Ele respondeu com um sorriso, aspas, não creio mais na doutrina, mas ainda me apego à ética, fecha aspas. Pobre homem. O último ponto geral de que vou tratar é que todo esse escrito inteligente deve ser rejeitado por causa da sua total futilidade. E isso não funciona. Não tem nada para dar, nada para oferecer. Na verdade, não tem nenhuma resposta para os editores de uma revista imoral que dizem, aspas, essa é a nova ideia da vida. Vocês dizem que é errada, contudo, que direito vocês têm de dizer isso? Nós achamos que é boa e certa. É isso que achamos interessante. E é isso que pensamos que produz felicidade neste mundo. Fecha aspas. Aspas.
Mas vocês não devem falar dessa maneira, fecha aspas, dizem estes teólogos modernos. E quando lhe perguntam o porquê, eles não podem dizer, aspas, porque a Bíblia o diz, fecha aspas. Sua única resposta é, aspas, porque nós o dizemos, fecha aspas. Mas isso não é resposta. Por isso, a sua crítica é inútil. Os outros têm tanto direito à sua opinião pessoal como essas pessoas que catam e escolhem o que querem da Bíblia e rejeitam a morte de Cristo e só dão ênfase ao ensino. Por que será então que é completamente fútil substituir a doutrina pela ética? Por que será que estas pessoas em Atos perseveravam, aspas, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações? Fecha aspas. Por que devemos pôr a doutrina em primeiro lugar? Por que seria errado dizer que a doutrina não tem importância e que o que é necessário é um certo modo de vida? Não tanto um credo, é mais um modo de vida? Por que se deve rejeitar essa ideia como vinda do próprio diabo? Eis as minhas respostas. A primeira é que ela não tem nenhuma autoridade. Vivemos numa era muito semelhante aos tempos dos juízes do Velho Testamento. Um resumo daquela época é feito com estas palavras, aspas. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Fecha aspas, Juízes 17, verso 6. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Não há autoridade, não há um padrão. Aspas, vocês não devem fazer isso, fecha aspas, dizem uns. E outros replicam, aspas, por que não? Fecha aspas. Notem vocês, é tudo apenas questão de opinião minha e sua. E então, você pode fazer o que lhe der na telha. Tudo se torna inteiramente relativo. Agora deixe que eu lhes mostre o terrível perigo dessa posição. Vou citar para vocês a autobiografia do Sr. C.D. Lewis, que em certo período foi professor de poesia na Universidade de Oxford. Ele não é cristão, porém aqui está o que ele diz sobre a sua vida em Oxford. Aspas, cada proposição apresentada por Platão ou Aristóteles, por Hume ou Berkeley, por Spinoza ou Kant, parecia irrefutável enquanto eu não lia o ponto de vista oposto. Parecia que tudo o que era verdade, o contrário era verdade. Fecha aspas. Foi isso que ele aprendeu em Oxford. Depois ele cita uns versos cínicos escritos por um seu amigo. Caso julgues perdida a minha educação, apresso-me a explicar que após ter estudado em Oxford, nunca mais poderás acreditar em qualquer coisa que alguém te diga, e isso naturalmente é uma conquista num mundo como este. Mas D. Lewis prossegue e diz que ele não achou nisso nenhuma conquista. Ele nos diz que estava em dificuldade, estava inquieto e aflito. Ele confessa, aspas, minha confusão mental propagou-se do assunto sobre o qual eu estava lendo para a vida ao meu redor, de modo que achei difícil firmar minha opinião sobre o que quer que fosse. Fecha aspas. Diz ele, aspas, isso produziu um estado mental de dúvida, incerteza, ceticismo e confusão que tornaram quase impossível alguma ação positiva. A dúvida extrema, fecha aspas, diz ele, aspas, é como um espesso nevoeiro, fecha aspas. Pois bem, aí está um homem capaz que recebeu a melhor educação que este país pode prover. Mas vejam onde essa educação o deixa. Ele está inseguro sobre toda e qualquer coisa. Como acreditar? Não há autoridade alguma, não há nenhuma sanção. A opinião de uma pessoa é tão boa como a de qualquer outra. E não somente isso, essas ideias estão sempre mudando. Houve tempo em que todo o mundo concordava em condenar a perversão sexual. Porém, não é assim hoje. A opinião pública quase se gloria nisso. Assim, é a opinião pública com relação à moralidade. Você nunca sabe. Uma ideia que é certa hoje pode ser errada amanhã. Você nunca está certo quanto a nada. E tudo muda e varia. Onde está você? O que é que você deve fazer? Não há um padrão. Que adianta condenar essa revista que se oferece ao público? Com que autoridade você conta? Talvez esteja tudo certo amanhã. Talvez os filósofos estejam desse lado. Você não sabe.
você não tem nada em que se firmar. Não, não. Só existe um padrão, e esse é o padrão da lei de Deus, eterna e imutável. O Velho Testamento enfrentou os mesmos problemas que o mundo moderno enfrenta. Davi e Salomão podem ensinar a muita gente que gosta de brincar com o pecado, o que o pecado significa realmente. Essa gente manhosa que peca nos cinemas imaginando coisas enquanto vê filmes. O povo do Velho Testamento sabia o que é o pecado. Tinha passado por tudo isso antes de poder chegar a esta conclusão. Aspas, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, verso 10. Nenhum outro princípio tem qualquer valor. Você tem que chegar aqui. Este é eterno, é absoluto. Que as filosofias venham e vão, que os climas de opinião mudem, que os ventos de mudança soprem em todas as direções morais, éticas, como também políticas. Aqui está a única coisa que permanece. Em última instância, não existe nenhum padrão fora da lei de Deus que seja de universal aplicação. E, naturalmente, foi porque a nação de Israel tinha a lei de Deus que ela sobressaiu no mundo antigo. Israel foi a nação de mais alto nível moral de todas as nações do mundo antigo. Por esta única razão, seu ensino não era apenas especulação e relativismo. Esse povo tinha a lei de Deus como ela lhe fora revelada, e isso explica a sua singularidade. Aí está, pois, a minha primeira razão para rejeitar como uma verdadeira praga e insinuação moderna de que não temos necessidade da doutrina dos apóstolos, que só precisamos do ensino ético. Minha segunda razão é que não somente essa ideia não nos dá nenhum padrão pelo qual viver, mas também não nos dá nenhuma razão pela qual vivê-la. Isso é igualmente importante. Não tenho nenhum padrão, então por que devo sequer ter alguma preocupação? Por que os problemas éticos chamam a minha atenção? Por que devo preocupar-me com a proposta de publicação desta revista? E por que devo ficar inquieto diante das tendências que são tão evidentes diante dos nossos olhos? Nenhuma razão é dada. Nenhum motivo é oferecido quanto a por que devo procurar viver uma vida moralmente boa. E essa questão de motivo é muito importante, e isso eu posso ilustrar de muitas maneiras. Até industrialmente é importante. Não estou aqui para pregar política e nunca o faço, porém penso que é uma falácia supor que, se um homem pertence a uma indústria estatal, ele trabalhará tão bem como se estivesse numa empresa privada, onde há a oportunidade de ganhar mais dinheiro. O motivo de lucro é importante. Por quê? Por causa da doutrina bíblica sobre o homem. Vejam vocês, há uma ideia de que se vocês simplesmente apresentarem o ideal aos homens e às mulheres, eles todos subirão rumo a ele. Mas farão isso? Eles têm feito isso? Não. O apelo do ensino que exclui a doutrina e só prega a ética é muito estreito. Só se interessa pela conduta humana e não pelos seres humanos propriamente ditos. Só se interessa pelo tempo e nada sabe sobre a eternidade. É tudo por demais contingente, é tudo por demais pequeno. É tudo devido ao fato de que se baseia num conceito inteiramente falso sobre o homem. Com efeito, o apóstolo Paulo expressou isso com uma vívida frase no grande capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, onde ele fala sobre a doutrina da ressurreição. Há 19 séculos, havia pessoas em Corinto que estavam começando a dizer que não importava crer ou não na ressurreição física de Cristo. Elas diziam que podemos obter grande vantagem do seu ensino, mas que não somos obrigados a acreditar que, literalmente, ele ressurgiu do túmulo no corpo. O apóstolo escreveu esse tremendo capítulo a fim de refutar essa opinião e diz, cuidado, aspas, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, fecha aspas, 1 Coríntios 15, 33. Significa que assim que alguém começa a desviar-se da sua própria doutrina, logo se desviará em seu comportamento. Não se pode fazer separação entre doutrina e comportamento. É essencial, diz ele, que nos apeguemos a isto. Hoje precisamos lembrar aos homens e às mulheres a advertência de Paulo. A presente condição da sociedade é consequência da rejeição da doutrina. Esse é o resultado inevitável.
e vocês nunca darão o devido tratamento a isso, enquanto não voltarem a esta doutrina, dita irrelevante e desnecessária. Quando falo da importância de se ter entendimento da doutrina sobre o homem, penso em coisas como esta. O ensino moderno não tem nenhuma concepção da profundidade do pecado na natureza humana decaída. E isso é deveras surpreendente. Permita-me fazer outra citação de um escritor secular, e escolho esta deliberadamente. Aspas. Nos séculos XVIII e XIX, alguns pensadores emancipados, alguns não todos, fecha aspas. Vocês notam essas frases? Aspas, séculos XVIII e XIX, fecha aspas. Aspas, pensadores emancipados, fecha aspas. Antes dos séculos XVIII e XIX, eram todos escravos. Lembre-se, eram todos imbecis antes do iluminismo do século XVIII e do grande progresso científico do século XIX. Nos séculos XVIII e XIX, alguns pensadores emancipados desenvolveram uma teoria otimista sobre a natureza do homem. Eles o viam basicamente como um nobre selvagem, um inocente corrompido pela sociedade. Essa ideia ainda persiste nas doutrinas de Karl Marx, mas as experiências políticas deste século não fomentam esse otimismo. Quanta verdade! Neste século também, os estudos científicos descobriram muita coisa sobre a origem da emoção humana. Isso está começando a explicar, entre outras coisas, porque a nossa propensão para a destruição é tão grande como o pessimismo da teologia tinha imaginado. Isso é tremendo. Mas o domínio próprio do homem permanece muito menos inexplorado do que qualquer outro aspecto da sua situação. O que é que significa tudo isso? Permitam que eu o traduza para vocês. O escritor está dizendo que os pensadores do fim do século XIX tinham uma visão muito otimista do homem. Eles diziam, o homem é um nobre selvagem. Ele é um sujeito maravilhoso, mas as suas circunstâncias ambientais sempre foram contra ele. Ele tem sido corrompido pela sociedade e, portanto, você só precisa mudar a sociedade. Endireitem isso e as pessoas revelarão a sua nobreza. Aspas, entretanto, fecha aspas, diz este escritor, aspas, as experiências políticas, fecha aspas. Ele se refere às duas guerras mundiais, aspas, não fomentam esse otimismo, fecha aspas. Eu acho que não. Hoje é até mais difícil ser otimista, não é? Uma das coisas estonteantes que o escritor diz é, aspas, os estudos científicos descobriram muita coisa sobre a origem da emoção humana, fecha aspas. Ele chama isso, aspas, estudos científicos, fecha aspas, mas está errado em sua descrição. Ele está se referindo ao conceito freudiano do homem, o estudo de todas as coisas que governam e controlam os nossos desejos e as nossas atividades. Ele está se referindo à psicanálise e a coisa do gênero e diz, aspas, isso está começando a explicar, entre outras coisas, porque a nossa propensão para a destruição é tão grande como o pessimismo da teologia tinha imaginado, fecha aspas. Vejam vocês, esse autor está dizendo que, num sentido, Freud provou que os velhos teólogos estavam certos, que a doutrina cristã sempre esteve certa em sua visão pessimista da natureza humana. Todavia, nem assim esses teólogos modernos aprendem isso. Não conseguem vê-lo. Duas guerras mundiais não os convenceram. Eles dizem, aspas, não precisamos da sua doutrina, só precisamos de instrução ética, fecha aspas. Oh, como são superficiais todos os seus escritos. Por que eles não examinam a si mesmos? Por que não se põem diante de um espelho moral? Por que não procuram ouvir sua própria imaginação e seus pensamentos? Por que não encaram isso tudo? Se encarasse a si mesmo, começariam a dizer com Davi, aspas, em pecado me concebeu minha mãe, fecha aspas, Salmo 51, verso 5. Ó, ele diz, aspas, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, fecha aspas, versículo 10. O meu problema, diz Davi, não é que ocasionalmente faça alguma coisa errada, não é que eu cometi adultério e, por cima disso tudo, cometi assassinato. O que me preocupa é que sempre tive desejo de fazer tais coisas. O meu coração é impuro, é vil, sou podre. Aspas, purifica-me com isope, fecha aspas, versículo 7,
preciso ser purificado. Ou vejam as palavras de nosso Senhor, diz ele, aspas, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Esse é o problema. Não é de luz que precisamos, é de uma natureza que possa amá-la e odiar as trevas, ao invés do contrário. Ou, de novo, vejam as palavras do nosso Senhor àqueles judeus a quem ele prometeu libertar. Quando eles replicaram, aspas, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Fecha aspas. Jesus respondeu, aspas, em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Fecha aspas. João 8, 33, 34. Meus caros amigos, todos nós somos escravos, escravo do pecado e do mal, escravo do pensamento, imaginação e na ação. Considere aquela suprema peça de autobiografia que nos foi dada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. Aí está a sinceridade para vocês. Aí está um homem encarando os fatos, não simplesmente escrevendo um belo artigo. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 18 a 24. Estas pessoas não creem nisso. Isso é doutrina apostólica. Essa é a doutrina da queda, a doutrina da humanidade em pecado e no mal. Estes teólogos não se dão conta da profundidade do pecado na natureza humana. E, de igual modo, não se dão conta do dano que as paixões mundanas causam à alma. Eles nunca se apercebem de que, com o apóstolo Pedro, devemos dizer algo semelhante ao seguinte, aspas, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Fecha aspas. 1 Pedro 2, verso 11. É por isso que não devo fazer essas coisas, ou, nas palavras do nosso bendito Senhor, aspas, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Fecha aspas. Mateus 16, 26. Mas os teólogos atuais não falam sobre a alma. Isso é ensino, vocês veem, isso é doutrina. Isso implica na queda e a situação dos homens e das mulheres nesta condição decaída. E depois, vocês certamente veem, hoje a doutrina do novo nascimento é excluída completamente. Leiam aquele grande argumento registrado na epístola de Paulo aos Efésios. Você não deve andar mais como os outros gentios, diz ele. Acaso não percebe que nasceram de novo e que são amados filhos de Deus? Aspas. No outro tempo, eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Fecha aspas. Efésios 5, verso 8. Mas estes teólogos não têm este argumento. Por quê? Eles não creem na doutrina do novo nascimento e da regeneração. E então, acima e além disso tudo, há o ensino sobre o juízo e o nosso destino eterno. Tais homens excluem inteiramente o grande argumento baseado na necessidade de nos prepararmos para a glória que nos espera. Contudo, o apóstolo João, crendo em toda a doutrina apostólica, diz, aspas, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. 1 João 3, verso 2. E a seguir João diz, aspas, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, fecha aspas, versículo 3. Eles rejeitam isso. É isso que o bispo de Volvic não quer ter. É isso que ele diz que vocês não devem crer. É até duvidoso, diz ele, que Deus seja um ser pessoal. Ele é simplesmente, como diz Tillich, aspas, a base do ser, fecha aspas. E isso de juízo final não existe. Por isso o homem moderno diz, aspas, bem,
Então, não importa muito o que eu faça, fecha aspas. Mas Paulo diz, outra vez em 1 Coríntios, capítulo 15, aspas, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, fecha aspas, versículo 17. Se o homem não ressuscita, se não há julgamento, comamos, bebamos, alegremo-nos, porque amanhã morreremos. E é isso que as pessoas estão fazendo. Tirem a doutrina apostólica e vocês tirarão os meus motivos para um viver santo. E eles tiram de mim o maior de todos os argumentos em prol de um viver santo, ético, altamente moral. A minha gratidão ao Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deixemos que Isaac Watts nos apresente o argumento. Quando contemplo a estupenda cruz, na qual o príncipe da glória, meu maior ganho, perda considero, e desprezo derramo em meu orgulho. Portanto, se fosse meu universo inteiro, pequeníssima oferta a Deus seria, amor tão admirável, tão sublime, minha alma e vida e todo o meu ser exige. Todavia isso foi excluído, esse ensino não é desejado, e assim não me é dada nenhuma razão para viver uma vida santa. E finalmente, e o motivo mais prático de todos, não me é oferecido nenhum poder para me habilitar a viver esta vida. Observemos os teólogos modernos naquilo que eles mesmos mostram. Eles elogiam o Sermão do Monte, o ensino ético de Cristo. Dizem eles, aspas, aí está, essa é a vida que vocês devem viver, fecha aspas. E como nos diz o opúsculo, não tanto um credo, é mais um modo de vida, só se pode apelar e exortar mostrando um exemplo. O que isso significa? Bom conselho. Mas um bom conselho teria alguma utilidade para nós? Qual seria a situação de vocês se eu não tivesse nada para dizer-lhes, exceto que vocês devem parar de pecar, que devem viver uma vida moralmente boa? Suponhamos que eu deixe só isso para vocês. Porventura é fácil viver uma vida moralmente boa? É fácil resistir à tentação e ao pecado? Coloque diante do povo um programa de reforma e a resposta que nos vem do Velho Testamento é, aspas, pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo as suas manchas? Fecha aspas. Jeremias 13:23. Ouçam Salomão escrevendo no livro de Eclesiastes. Um homem sábio, um homem com vivência no mundo, um homem com grande experiência. Diz ele, cheguei a esta conclusão, aspas, aquilo que é torto não se pode endireitar. Fecha aspas. Eclesiastes 1, verso 15. Não se pode fazer. A educação não pode endireitar os homens e as mulheres. Pode? Leiam os processos dos tribunais criminais, dos tribunais de divórcio e de qualquer outro tribunal que prefiram. Não, não. Aspas. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Fecha aspas. Não adianta nos falarem que devemos fazer coisas. Não conseguimos. Estas pessoas falam lindamente, escrevem muito bem, mas me deixam sem nenhum poder, não me dão nenhuma ajuda. Aí está o modelo e eu sou deixado sozinho para vivê-lo, para imitar Cristo. Como posso? Não, é tudo inútil. Estas pessoas não sabem coisa alguma sobre o poder do diabo. Aspas, fecha aspas. Elas dizem, aspas, mas isso é doutrina apostólica. Hoje as pessoas não têm a mínima possibilidade de crer na existência do diabo. Os apóstolos acreditavam nisso, claro, mas eles viveram há 1900 anos. Nós somos homens e mulheres modernos, sabemos biologia, sabemos geologia. Não acreditamos no diabo, fecha aspas. Vocês não acreditam? Então, em nome de Deus, eu lhes peço que explique o mundo de vocês. Freud caminhou por um bom trecho no caminho, porém não foi suficientemente longe. A Bíblia diz que só há uma explicação do estado do mundo, qual seja o poder do diabo e o poder do mal. Mas estas pessoas não conhecem a vida, não conhecem a si mesmas. O mundo está como está por causa do poder do diabo. Estamos sob o domínio de Satanás. Aspas, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Fecha aspas, escreveu Paulo, 2 Coríntios 4, verso 4. O mundo está escravizado, está em cativeiro. O mundo não é livre. Por trás de tudo que a psicanálise pode revelar, há um poder maligno. Aspas, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Fecha aspas, como Paulo o descreve em Efésios 2, verso 2. Daí
Que adianta um bom conselho? O diabo derrota a todos e a cada um de nós, desde os maiores santos do Velho Testamento, cada um deles. Ele não somente derrotou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, quando eles eram perfeitos, mas tem derrotado toda a sua progênie, os maiores inclusive. Qual é o valor de um bom conselho quando vocês estão lutando contra o diabo? Muito bem. Eu não sei o que vocês sentem, porém, o que eu sinto, que gostaria de dizer é o seguinte: graças a Deus pela doutrina apostólica, graças a Deus por este ensino e os primeiros cristãos cobiçavam e no qual desejavam ser edificados. Qual é ele? É este, aspas, não me envergonhe do evangelho de Cristo, fecha aspas. Por quê? Aspas, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, fecha aspas, Romanos 1, verso 16. Eis aqui o ensino apostólico, pelo qual dou graças a Deus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versos 2 a 4. Isso significa que a única esperança para os homens e as mulheres é estarem de bem com Deus. Mas como posso eu ou alguém estar de bem com Deus? Eu tenho quebrado suas leis, eu o tenho afrontado, tenho rido dele, neguei-o como pessoa e afirmo que ele é tão somente, aspas, a base do ser, fecha aspas, ou tão somente, aspas, bondade, fecha aspas, ou, aspas, amor, fecha aspas. Como posso ser reconciliado com Deus? Há somente uma resposta, aspas, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fecha aspas, 2 Coríntios 5, 19 e 21. Esta é a única esperança, este evangelho, este ensino apostólico, esta pregação que afirma que Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu ao céu e está sentado à direita de Deus, enviando o Espírito Santo. Essa é a única esperança. Como a mensagem do Evangelho é a única esperança? É porque ela dá o devido tratamento aos nossos pecados. Ele nos diz que Cristo levou sobre si a punição e que nós fomos perdoados. Foi-nos dado um novo coração, uma nova natureza. Nós nos tornamos, aspas, filhos de Deus, fecha aspas. Temos em nosso ser interior uma nova vida. Temos agora uma natureza que ama a luz e odeia as trevas. Temos em nós o poder do Espírito de Deus. Temos Cristo que diz, aspas, não te deixarei, nem te desampararei, fecha aspas, Hebreus 13, verso 5. Há um poder em nós, o poder de Deus. Paulo expõe isso aos coríntios com estas tremendas palavras. Ouçam o problema moral dos coríntios. O apóstolo diz, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, versos 9 a 11. Noutras palavras, isso nos traz ao que o nosso Senhor dissera àqueles fariseus, aspas, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, fecha aspas, João 8, 36. Aspas, graças a Deus que, tendo sido servos, isto é, escravos do pecado, fecha aspas, diz Paulo em Romanos, aspas, obedecestes de coração a forma de doutrina que vos foi entregue, fecha aspas, Romanos 6, 17. Essa é a única coisa que funciona, porque é a única coisa que me dá algum poder. Como temos visto, o problema que os homens e as mulheres enfrentam não é o de saberem o que é certo, e sim o de serem capazes de fazê-lo. Aspas, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Fecha aspas, Romanos 7, 18. Mas, graças a Deus, a resposta está em Cristo. O poder do pecado cancelado, ele rompe.
e liberta o prisioneiro, o pecador. O mais imundo, o seu sangue pode limpar. Seu sangue prevaleceu em seu favor. Charles Wesley. Conhecendo-o como Filho de Deus, posso dirigir-me a ele e dizer: careço de ti a todo instante. Fica perto de mim, Senhor. As tentações perdem seu poder quando perto estás. Careço de ti, ó, de ti careço a todo instante. Ó Senhor, abençoa-me agora. Eu venho a ti. Anne Shevord Wackes. Graças a Deus pela doutrina dos apóstolos. Aqui há esperança para os homens que vão produzir Penthausen. Aqui há esperança para o mais vil pecador. É, aspas, o poder de Deus para a salvação, fecha aspas. E é para, aspas, todo aquele que nele crê, fecha aspas. O Evangelho oferece tanta esperança ao mais ignorante e embrutecido pecador que se acha na escravidão e no cativeiro do diabo, como para os mais grandiosos, os mais elevados e os melhores. Graças a Deus pela doutrina dos apóstolos, que nos diz, aspas, Deus visitou e remiu seu povo, fecha aspas, Lucas 1, 68. Ó, isso estaria claro para você? Haveria coisa mais monstruosa, mais fútil, mais ridícula do que rejeitar a doutrina dos apóstolos e dizer que a única necessidade dos homens e das mulheres é que lhes seja mostrado o padrão moral? Você põe a sua confiança no Filho de Deus? Você fez o que o apóstolo Pedro disse àquelas pessoas no dia de Pentecostes em Jerusalém? Você se arrependeu de sua rejeição da doutrina? Você crê no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus e o Salvador da sua alma? Você se entregou simplesmente como está a Ele para ser conduzido, para ser salvo por Ele?